uma das dúvidas mais comuns das nossas pacientes é o tempo de abstinência após a realização da esteroscopia. Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja bem-vindo à Esteroscopia BR. É um tema que sempre surge dúvida. Vou seguir esse esqueminha que eu fiquei de fazer, que está bem legal, levantamento da literatura mais atual. Ficou muito bom, estou aprendendo bastante com isso e está mastigado aí para quem for escutar. Esse é um tema que sempre tem dúvida, a gente sempre acaba repetindo a orientação que a gente aprendeu com o nosso professor, com o nosso chefe, vai indo. E realmente eu falei, poxa, vamos levantar isso para ver o que diz a literatura. E não tenho realmente uma referência absoluta com isso. Vou, daquela forma, a nossa clássica, ler aqui o levantamento que eu fiz e vou também comentando, tá? Então vamos lá. A literatura médica fornecida não aborda diretamente essa questão de quantos dias uma paciente deve esperar para fazer sexo após uma esteroscopia. No entanto, ela fornece alguns insights sobre o processo de cura após o procedimento esteroscópico. Na verdade, o tempo que o endométrio leva para se recuperar. Young investigou a cicatrização de feridas endometriais após vários procedimentos esteroscópicos e descobriu que a duração da cicatrização varia dependendo do tipo de procedimento realizado. Óbvio, quanto mais profundo, se você entrar no miométrio, por exemplo, o tempo de cicatrização é maior do que se você fizer, por exemplo, uma esteroscopia meramente diagnóstica ou uma biópsia superficial de endométrio. Por exemplo, a cicatrização foi mais complexa em um mês após um procedimento em pacientes que foram submetidas à polipectomia, quando comparadas àquelas que fizeram miomectomia. Provavelmente, principalmente quando o mioma ele acomete o miométrio, né? E ele fala também, ou quando faz a secção do septo, ou se não, a lise de aderência. Isso sugere que o processo de cicatrização pode influenciar o momento de retornar às atividades como relação sexual. Aaron estudou o intervalo entre a esteroscopia operatória e a transferência de embriões em ciclos de fertilização in vitro e não encontrou impacto significativo do intervalo de tempo nos resultados clínicos, o que implica que o ambiente endometrial pode ser suficientemente curado para implantação dentro de algumas semanas após o procedimento. No entanto, este estudo não aborda especificamente atividade sexual. Na prática clínica, a recomendação para retornar à atividade após a esteroscopia geralmente depende do tipo de procedimento, que a gente comentou aqui anteriormente. Geralmente, o recomendado varia de 1 a 2 semanas e pode permitir uma cura adequada e minimizar o risco de infecção ou complicação. É importante adaptar o aconselhamento às circunstâncias específicas de cada paciente, considerando fatores como a extensão do procedimento e qualquer sintoma pós-operatório. E coloca que é recomendado consultar o médico para essa orientação personalizada. Ele coloca que realmente o ponto é a questão da infecção, só que não tem dado nenhum e ele deixa bem claro que assim, isso é uma sugestão e não existe uma referência, um consenso desse tempo abordado. E só lembrando, geralmente eu acabo aconselhando as minhas pacientes a, pelo menos enquanto tiver a saída de secreção, o sangramento, a não terem um ato sexual. Porém, o risco de infecção é muito baixo, com ou sem a relação. Tá? Eu aproveitei já esse tema para falar aqui também e fui atrás do risco de infecção para colocar os dados. Então aqui, mais uma vez aqui o levantamento. Vou ler que o risco de infecção após uma esteroscopia é geralmente baixo. Um grupo de estudo prospectivo de 42.934 mulheres que fizeram esteroscopia relatou uma taxa de infecção muito baixa, de 0,06%. Esse estudo sugere que a profilaxia de antibiótico de rotina não é necessária devido à baixa prevalência de infecções após esteroscopia ambulatorial. Outro estudo envolvendo 1.952 pacientes submetidas à esteroscopia em ambiente cirúrgico encontrou uma taxa de infecção de 1,4% com endometrite e infecção do trato urinário, sendo as classificações mais comuns. Eu reforço que em 2018 saiu um protocolo da Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, em que ela fez uma recomendação do uso de antibiótico na maioria dos procedimentos ginecologia e obstetrícia, e na esteroscopia ela colocava que não tem necessidade da profilaxia de antibiótico
antes da esteroscopia, ambulatorial ou cirúrgica, tá? Então, muitos serviços acabaram mudando, a gente acabou não utilizando mais antibiótico, baseado nesse protocolo de 2018. E mais um ponto que ele coloca, né, que eu fiz a pergunta, eu falei, infecção em paciente com atividade sexual. Ele coloca que isso não tem um estudo abordando diretamente desse risco, e geralmente é aconselhável unir as diretrizes de cuidados pós-operatórios padrão. E esse protocolo, ele tem o objetivo de evitar a relação por um curto período para ter o mínimo aí de cura e minimizar o risco de infecção. Não é um dado para você se basear, tá? Mas pela questão de procedimentos, eu nunca tive um problema de infecção pós-esteroscopia, nunca tive essa queixa, porém a gente lembra que a endometrite, em muitos casos, não tem uma queixa, o paciente não tem corrimento, não tem dor, não tem febre, não tem nada, tá? Então a gente tem que ponderar essa questão e não utilizar essa minha experiência pessoal, porque experiência pessoal não tem valor na medicina baseada em evidência, tá? E ele coloca no final a mesma coisa que o outro colocou, que, no entanto, a duração exata deve ser individualizada com base na circunstância específica da paciente e no tipo de procedimento esteroscópico realizado. Então, você, colega, fala assim, poxa, não cheguei a conclusão nenhuma, ou se a paciente estiver vendo e fala, pô, e agora o que eu faço? Aí é questão de pegar essa avaliação e entender que, provavelmente, o ato pós-esteroscopia não vai mudar de maneira significativa no risco de infecção. Então, se a sua paciente é uma paciente que tem relação com um parceiro e ela puder aguardar, ter essa relação depois que pelo menos parar o sangramento, é mais adequado. Como é que eu passo? Eu falo para a paciente, se a senhora puder aguardar esse momento de desconforto, de ficar aquele sangramento, aquela água de carne, que puder aguardar, aguarda. Se não puder, tiver alguma coisa que realmente precisa ter a relação, provavelmente não vai ter um grande fator de risco, tá? Mas orienta. Procedimentos maiores, como que ele comentou, septos, miomas, principalmente aquele que acometem o miométrio, ou lise de Sinequias maiores, se puder aguardar, melhor. A melhor coisa é ter um relacionamento legal com a sua paciente, fazer uma orientação boa com a sua paciente e passar para ela, falar, olha, não tem nenhum estudo que mostre que vai ter um aumento da infecção, para a gente não vai cair o útero, não vai ter infecção. Se puder aguardar, melhor. Se não puder, tem a relação, sabendo aqui que não tem nenhum trabalho que mostra que isso vai aumentar o risco do seu procedimento, isso não vai comprometer, tá? Mais uma vez, achei legal, é fundamental que a gente tenha orientação para as nossas pacientes baseado em literatura. Caso você encontre alguma literatura diferente, alguma coisa nova, alguma coisa que agrega esse ponto, entre em contato comigo, seja em mensagem aqui embaixo, seja no privado de alguma forma, porque é dessa forma que a gente aprende, é dessa forma que a gente faz as coisas da maneira correta no momento atual, porque o correto hoje pode ser que daqui 10 anos esse vídeo esteja desatualizado, e é assim que a gente evolui. Então, até a próxima. Tchau!